Fala, meu povo, vocês estão bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. A minha edição é da Veríssimo. Eu não gostei particularmente dessa editora, porque come o nome de alguns personagens durante o livro, então você tem que ficar pensando e adaptando para encaixar o contexto da história. Bom, então vamos lá. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro e vou falar sobre a possível e futura adaptação do livro, novamente um remake de O Morro dos Ventos Uivantes. E aí eu vou falar o que eu tô achando dessa situação, os personagens, o que eu esperava e as minhas impressões sobre o filme. Bom, mas vamos falar do livro primeiramente. Eu tive uma certa dificuldade no começo do livro para identificar os personagens, porque os nomes são muito repetitivos da linha, né, da árvore genealógica da família, então eu fiquei um pouco perdida. E aí, eu fiz uma árvore genealógica da família pra ficar mais fácil na minha cabeça, né? E aí, gente, vou deixar aqui pra vocês tirarem um print. Porque se vocês ainda não leram e for ler, isso aqui vai ser essencial desde o começo do livro. E aí, se você tá querendo ler esse livro, mas tá meio assim, porque não... ele é meio contraditório, as pessoas amam ou odeiam o livro e você não tem certeza se você ainda quer ler esse livro, assiste esse vídeo até o final, porque você vai tirar suas próprias conclusões. E eu vou deixar esse vídeo com spoilers, sim, porque eu gostaria de ter visto o vídeo com spoilers antes de ler ele. Talvez eu não teria lido, inclusive. Como é um livro clássico e eu sempre tive a curiosidade de ler sobre ele, mas eu nunca vi assim vídeos, nunca me aprofundei nas reações das pessoas pra me influenciar na minha decisão se eu ia ler o livro ou não. Eu comprei esse livro numa feirinha em Campinas, num shopping lá no Dom Pedro. E aí eu paguei R$20, então não posso cobrar muito dessa edição que eu comprei. Mas mesmo assim já valeu a pena pra ter a leitura. Esse livro tem uma leitura completamente difícil pela época que ele foi escrito também, né? 1847, faz muito tempo, né? Século XIX. Então, a perspectiva da autora de algumas situações, com certeza, é totalmente diferente para nós. Mas vamos lá, as minhas impressões do livro. A história vai ser de 3 irmãos, sendo 2 sanguíneos, que é... Eu vou ter que fazer pela árvore genealógica, gente, senão eu não vou dar conta. Que é o Hindley Earnshaw, a Catherine Earnshaw. Eles são os 2 filhos biológicos do Sr. Earnshaw. E aí, ele vai adotar o Heathcliff, logo no começo da história, quando ele ainda é bem novo. E aí, o Hindley simplesmente odeia o Heathcliff. E ele maltrata ele, judia demais dele, e a Catherine até maltratava ele. Mas aí ela começa a ficar mais amiga dele. O Sr. Earnshaw morre. Eu vou fazer bem resumidamente, pra vocês entenderem os meus sentimentos sobre o livro, tá? E aí o Sr. Earnshaw morre, e o Hindley torna a vida do Heathcliff um inferno. Porque aí ele é o herdeiro, é o homem da família, né? Ele que vai assumir tudo, coloca ele como funcionário da casa. E aí a Catherine ainda conversa com ele, tenta ajudar ele de certa forma, e ela gosta muito dele. Só que um dia, numa conversa com a Catherine, o Heathcliff escuta ela falando mal dele. Só que ele não escuta a conversa inteira, então ele vai embora. Nessa conversa que ele escuta falando mal dele, a Catherine tá falando da possibilidade de se casar com Edgar Linton. E aí o Heathcliff foge embora porque ele não se conforma com isso. E ela tem dúvidas, porque o Edgar Linton é uma segurança pra ela. Então, ela casar com ele levaria ela a um ponto da vida dela que seria uma vida tranquila, uma vida normal. Já o Heathcliff some e ele volta do nada com muito dinheiro, totalmente diferente, ela já casada com o Edgar, enfim. E aí ele volta com esse senso de vingança. E aí ele dá um jeito de se casar com a Isabella Linton, que é a irmã do Edgar Linton. É, gente, o cara é maluco da cabeça. E aí eles têm o filho, o Linton Heathcliff. Beleza. O Hindley vai morrer, a Catherine vai morrer, o Edgar Linton vai morrer e a Isabella vai morrer. E aí, os 2 têm um filho. Ela casa meio que obrigada com ele, totalmente manipulado, porque ele queria se vingar de todo mundo que vivia ao redor dele. E ela foge com o filho dele, que é o Linton Heathcliff. Quando ela morre, ele volta pra ficar com o tio, o Edgar Linton. Só que o Heathcliff não vai deixar o Linton ficar lá com ele. E cata o menino embora de volta. A Catherine tem uma filha com o Edgar, que é a Catherine Linton. E ela é uma gracinha, amorosa, maravilhosa, incrível, fofinha. E aí o Heathcliff, maluco, faz o filho dele se casar com ela, obrigado também. Sim, gente, os primos, ele obriga os primos a se casar. Tudo porque, pelo motivo de vingança, pra receber a herança que comporta o Edgar Linton, pra ele ter tudo de todos aqui ao redor dele, pra poder se vingar. O Hindley tem um filho, que é o Hareton, não sei se é Hareton ou Hareton, Earnshaw, que é o único herdeiro dele. Quando ele morre, o Heathcliff também faz dele um funcionário, não valoriza ele, destrata dele, deixa ele analfabeto, e deixa ele morando lá com ele, vira um funcionário dele também. E aí, esse menino aqui até então é um sossegado.
Quando o Linton morre, eles começam a conviver muito juntos, porque aí ela é obrigada a ir morar na casa do Radcliffe. E ela não suporta ele, ninguém suporta ele, é uma pessoa péssima. E aí eles começam a ficar amigos de novo, porque eles não se suportavam, porque ela acha ele um sem noção, um medíocre, mas não pela pessoa dele, é porque ele era só um funcionário, então ela considerava ele não menos, mas assim, incapaz de conseguir crescer e melhorar na vida. Ela não desprezava ele, não desvalorizava ele, ela só, às vezes, esperava um pouco mais. Esse é um resumo da história, tá? E aí, no final, eles vão ficar juntos, tá? Eu fiz um resumo porque eu vou passar alguns pontos da minha indignação com esse livro. Esse livro é um livro, assim, pra maluco mesmo. Dodóizinho da cabeça. Eu entendo do contexto que se passava na época, de que a autora via de uma forma diferente, escreveu de uma forma diferente, num tempo em que os livros que eram escritos eram só romances, umas coisas mais leves. Então ela pegou um pouquinho pesado, pesou um pouco mais a mão na história dela. Essa história, ela é bem sombria, muitos pontos, assim, eu até fico confusa. Ela é uma relação de amor e ódio entre duas pessoas. E aí existe também o preconceito contra o Radcliffe, que o livro fala que ele é uma pessoa de pele escura, então naquela época não era bem visto, né? Então tem toda uma questão disso lá atrás. Só que a Catherine, ela gosta dele, eles se gostam. Só que tem o ponto também de que eles se casavam muito jovens naquela época. Então o livro é muito infantil, as brigas são muito infantis, uns diálogos infantis entre eles, umas brigas assim, sabe? Então, é todo um contexto com base na vivência da adolescência deles. E eles se casam muito jovens, assim, 14, 16 anos. Então não dá pra esperar muito deles. Só que eles agem de forma impulsiva, tanto que a Catherine casou com o Edgar porque ela achou que seria uma situação confortável. Só que claramente ela se arrepende, né? Porque ela gosta do Radcliffe. Quando ele volta, então, ela tem mais certeza ainda. Só que o Radcliffe é uma pessoa medonha, horrorosa, uma pessoa assim, que humilha as pessoas, que bate nas pessoas. Só que ele tá descontando tudo aquilo que ele viveu na infância com o Hindley. Então, dá pra entender, mas assim, é muito, sabe? Eu achei muito pesado. E aí eu sentia ódio. A autora conseguiu me fazer sentir ódio do começo ao fim. E eu ficava torcendo pros personagens morrer. Gente, que coisa horrorosa. Você ficar torcendo pros personagens morrer. Fala pra mim. Vocês leu esse livro? Gente, vocês gostou? Vocês amou esse livro? Porque eu falar que amou esse livro pra mim é muito forte. Não tem condição eu amar um livro desse. Eu amei, assim, a escrita, a produção, o desempenho da autora na história, um começo, um meio e um fim, mas falar que eu amei a história, não dá. Não tem como você amar uma história dessa. Como é uma história muito... As pessoas são muito jovens, é difícil você ter uma empatia por eles. Porque eles não... Sabe, falta. Eu acho que falta, assim... É claro que, assim, o livro tem alguns monólogos do romance, do sentimento, da intenção, da forma intensa que eles sentem as coisas um pelo outro, que é sensacional, o jeito que eles demonstram isso. Só que, ao mesmo tempo que eles colocam essas situações de romance, de entrega, de fogo, de paixão, ela destrói com a feiura da maldade das pessoas. E aí, sabe assim, uma coisa não combina com a outra. Pra mim, assim, não dá, não rola. Então esse livro pra mim, eu com certeza dou 5 estrelas, né? Porque é um clássico, muito bem feito, muito bem escrito e os personagens muito bem construídos. Você consegue visualizar as cenas, visualizar os personagens, criar eles. Apesar de no começo do livro ter uma confusão, assim, pra você identificar quem é quem, porque o inquilino da casa chega meio que do nada, assim, então você fica bem confuso pra entender quem é quem. Mas aí quando você pega a minha árvore genealógica, ajuda pra caramba. E o que me ajudou muito a construir isso aqui, faculdade de Direito, tá? A advocacia me ajuda muito.
nessa questão aqui da árvore genealógica foi ótimo pra mim, ajudou a descrever super bem. E aí, dividindo por cores, fica super fácil identificar quais são os casais, quais são os filhos dos casais. Ai, olha, nota 10 pra mim, viu? Deixa o like aqui só pelo trabalho que eu tive de fazer essa árvore genealógica e compartilhar com vocês, porque vocês vão ver que é muito melhor ler com essa descrição certinha de quem é quem. Porque os nomes se repetem muito, então dá pra ficar bem confuso. Então, assim, gente, é um livro que, ok, mas eu não conseguia sentir empatia pelos personagens. Os únicos que eu consegui, assim, foi a Catherine Linton, que é a filha da Catherine Earnshaw e o Edgar. O Lockwood, que é o locatário, ele gosta da Catherine Linton logo quando ele vê ela, a primeira vez, assim, ela do lado da lareira, lá no Morro dos Ventos Uivantes. E aí ele fica interessado nela e ela quer saber tudo sobre essa família. E aí, por fim, eu achei até que eles iriam ficar juntos, né? Mas aí ele vê a história, entende tudo e vai embora de volta pra Londres. Aí, quando ele volta, depois de um ano, a governanta, que é a narradora Nelly, a Jean, já tá lá no Morro dos Ventos Uivantes porque o Heathcliff morreu. Só que antes dele morrer, ele chamou ela pra lá, pra ficar por lá, e aí foi ótimo porque ela voltou a relação dela com a Catherine. No decorrer do livro, muito se fala que o Heathcliff fugiu e quando ele voltou muito rico. E aí, no final, a morte dele, o jeito que é retratado, o jeito que é narrado, me trouxe a sensação de que ele podia ter feito um pacto com o Demo. Por quê? O jeito que ele morreu, o rosto assustador, o jeito que a autora narra as características, as fisionomias dele é muito assustadora. Então me deu a sensação de ligar os pontos, assim, de que ele era uma pessoa totalmente perturbada, super estranho, a forma como ele agia com as pessoas que realmente parecia que era o Demo incorporado no corpo dele, sabe? E aí quando ele começa a perceber que o tempo dele tá acabando, que ele vai ser levado, sei lá, que ele vai morrer, ele para de comer e aí ele simplesmente morre. Só que eu fiquei com essa sensação de que ele realmente poderia ter feito um pacto com o diabo pra ficar rico e conseguir voltar e se vingar. Porque ele consegue tudo o que ele quer. Ele consegue muito dinheiro, ele consegue destruir todas as famílias, ele consegue ficar com as duas casas, tanto a Granja dos Tordos quanto o Morro dos Ventos Uivantes. Enfim, ele enterra todo mundo que conviveu com ele, que fez mal pra ele, só sobra os sobrinhos e 2 sobrinhos. Então todo mundo que tava ao redor dele foi morrendo. E aí os 2 únicos que não tinham nada a ver com a história sobreviveu. E aí eu fiquei com essa sensação assim, será que era isso que a autora queria fazer? O que vocês acharam disso? Qual que é a teoria que vocês têm maluca sobre esse livro? Me conta aqui nos comentários. Então assim, eu resumi tudo pra vocês sobre esse livro. Então aí basta vocês definir se vocês querem ler ou não. Eu não vou falar pra vocês têm que ler esse livro, porque pra mim, assim, esse resumo aqui que eu dei pra vocês, pra mim já seria o suficiente. Ou às vezes até um filme. Porque não era um livro que eu leria, assim, esse tipo de livro não é um livro que me pega muito, não. Eu li mais pelo fato dele ser um clássico, né? Todo mundo comentar. Direto tem gente lendo ele no Scooby e eu fico impressionada que esse livro ainda continua vendendo muito e muita gente lê ele. Só por isso que eu insisti de ler ele até o final e trazer aqui pra vocês, porque eu quase desisti, juro. Se convençam se vocês querem ler ele mesmo, porque, sabe, é uma coisa que você tem que ler pra ver se você se encontra na história, se você realmente gosta. Mas agora, assim, falar que você ama Morro dos Ventos Uivantes, eu acho que você precisa procurar uma ala psiquiátrica junto com os personagens. Fazer um tratamento, que vocês estão meio dodói, tá? Porque não tem condição. Ainda mais falar assim, ai, eu me identifico com fulano, ai, não sei o quê. Ah, gente. E assim, no Scooby, você só vê gente colocando frases românticas, das histórias. Não caiam nesse golpe, tá? É assim, são realmente frases impactantes e emocionantes e muito românticas. É um amor, assim, inexplicável, é poético mesmo, a forma que eles relatam. Só que é mais violência
e briga o tempo inteiro, um ódio, uma agressão um contra o outro, os personagens assim o tempo todo, que pra mim me marcou mais essas cenas de violência, essas agressões verbais um com o outro, do que as cenas de declaração de afeto um pelo outro. Me pegou bem mais, assim. Então, não supera uma coisa pela outra, não, senhor. Essas são as minhas considerações sobre o livro, tá? Agora vamos sobre as considerações do filme. Eu sei que tem várias adaptações, né? Várias formas que o livro já foi retratado nas telas. Mas esse ano de 2025 vai ter um remake do livro. Então eu tô super empolgada, porque eu fiquei feliz, porque eu li esse ano, vou poder ver o filme, então tá tudo certo. Porque a hora que vira o filme, vai ficar super em alta, vai ficar no hype, né? Então é bom a gente já ter esse conhecimento dessas coisas antes, pra não pegar a gente de surpresa no meio da história com as coisas rolando. Vamos às considerações do que a gente tem até agora do filme. O filme vai ser dirigido pela Emerald Fennell, conhecida por Saltburn, Barbie e The Crown. Não assisti Barbie, queria assistir The Crown e não conheço Saltburn, então não sei o que dizer muito bem sobre ela. Mas vamos aos atores. A atriz que interpretará a Cat é a Margot Robbie, acho que é assim que fala. E o ator é o Jacob Elord, como Heathcliff. E aí, gente, temos um ponto, né? O Heathcliff não é branco. Só que eu entendo, até assim, certo ponto, de escolherem um ator branco pra fazer. Por quê? Pode ser que não seja bem visto pelo cinema, pelas telas, da forma que o Heathcliff é retratado. Se eles forem colocar realmente o que é o Heathcliff, o jeito que ele é, como ele é agressivo, pode não ter um bom... pode não ser visto com bons olhos, assim, sabe? No meu ponto de vista, tá? Do que eu imagino, do porquê que não colocam uma pessoa negra pra fazer o personagem. Eu preferiria 1000 vezes deixar bem realista, de acordo com o que é tratado no livro. Mas eu até consigo entender esse ponto de vista, assim, de falar assim, nossa, colocaram um personagem preto pra fazer um personagem tão ruim, as pessoas negras ainda sofrem tanto preconceito, tanto racismo, e aí vai e coloca um personagem negro pra fazer esse personagem, não é legal. Então pode ser que tenha esse ponto do cinema em não querer colocar o Heathcliff como ele realmente é no livro. E eu entendo também, para nós leitores, que a retratação da época da história seria completamente relevante ele ser negro, porque o livro fala que ele é de pele escura e tem todo um preconceito contra ele, por isso que as pessoas são violentas com ele, por isso que o Hindley não gosta dele, não suporta ele, gira em torno disso, de todo esse preconceito contra ele. Então, não sei como vai ficar bem isso nas telas, mas eu entendo os dois pontos, o ponto dos leitores e o ponto da ficção, das telas, de como isso vai ser visto, sabe? Do ponto de vista das pessoas que não conhecem a história, das pessoas que não leram, sabe? Então, eu fico com esse certo receio. Eu acho que não tem nada a ver. Pra mim, tinha que colocar alguém, um personagem negro mesmo, preto, pra fazer o personagem, porque é assim que é retratado no livro, e boa, entendeu? Tem que colocar do jeito que tá e top. Fora que eu não sei se esse ator vai fazer o Heathcliff à altura, né? Às vezes pode ser que eles mudem, né? Vamos torcer aí para que a pressão dos fãs, a pressão de quem gosta da história, de quem gosta do livro, vai interferir na decisão deles de mexer no filme. Agora a Margot, eu não sei muito bem o que esperar. Eu acho que a Margot, pra mim, pra fazer a Cat, eu acho que eu gostaria muito da atriz que fez Sex Education, aquela que faz a gótica, que tem a mãe meio doida. Ela, pra mim, ia ser bem legal. Ela tem essa pegada meio gótica, assim, né, sombria. E outra coisa também, outro ponto, esses dois atores aqui, que já saíram os nomes, pra mim estão super velhos. Gente, a história se passa em 1700 e alguma coisa. E as pessoas se casavam com 12, 13 anos, 14 anos, galera, tinha filho com 18. Não tem condição esses atores velhacos, mais velhos pra esses personagens.
não sei o que esperar, realmente, olha, tá de parabéns. E aí vai ser gravado esse ano, né, de 2025, então a gente pode esperar aí no primeiro semestre de 2026, alguma data ou até mesmo o lançamento do filme do Morro dos Ventos Uivantes para 2026. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessas indicações desses atores para fazer esses personagens? E se vocês acham que o meu raciocínio faz sentido da escolha do ator pro Radcliffe. Assim, eu não sei qual que é o critério, né? Mas foi o raciocínio que eu tive de uma pessoa que é telespectadora, vamos usar a Netflix de exemplo, vive trocando os personagens dos livros por branco por negro, negro por branco, gordo por magro. Então, assim, tem essa questão da inclusão, né? Só que são casos e casos, né? Eu não sei como que é essa produtora que vai fazer o Morro dos Ventos Uivantes, eu não sei como que é isso. Mas o Morro dos Ventos Uivantes, desde que ele é feito, né, ele vem com essa caricatura do Radcliffe sendo branco. Qual o motivo? Não sei. Eu acho que pode ser por esse peso do personagem. É o que eu sinto, assim, que o peso da violência, sabe? Eu acho que pode ser esse o ponto, sim. Ai, gente, é tão confuso. Fala aqui pra mim o que vocês acham disso, porque eu fico meio maluca tentando entender as coisas e tentar adivinhar o porquê que escolheram, por que fizeram aquilo, por que não fizeram isso, sabe? Eu tô aí aguardando alguma manifestação da diretora ou de alguém sei lá, sobre o filme pra contar pra gente o porquê dessa escolha, né? O porquê que não foi algum ator preto pra fazer o personagem, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas fala aí pra mim, valeu a pena, né? É sempre bom a gente comentar e falar tanto sobre esses livros que marcam e que tem um enredo, uma coisa assim que vale a pena conversar, né? E se você ainda não leu o livro e quer ler, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você comprar. Comprando pelo link você não paga nada mais por isso e vai estar me ajudando aqui na manutenção do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma roladinha pra baixo, assiste os vídeos, se você gostar se inscreve e seja muito bem-vindo ao canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!